Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os nossos queridos e amados irmãos. Estamos aí de volta no nosso canal com mais um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical. Lembrando a você que esse é o canal da Escola Bíblica Dominical em que você pode, deve e precisa estar acompanhando, os comentários que estão aqui sendo postados para dar aí um auxílio aos nossos professores, também alunos da Escola Bíblica Dominical que queiram estar aí recebendo um algo a mais da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Só lembrando a você que você precisa estar colaborando com o nosso canal, para o engrandecimento do reino de Deus e também fazendo com que o mesmo cresça e alcance o maior número de pessoas. Então vá lá e esteja junto conosco, dando o seu like no canal da Escola Bíblica Dominical, tá certo? Lembrando a você que nós já estamos na nossa 9ª lição, e a nossa 9ª lição vai estar trazendo aí o tema Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Só lembrando a você que o tema central ou geral da nossa lição, ele está falando sobre os valores do reino de Deus e a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. É exatamente sobre este assunto geral que a nossa lição ela está detalhando. Hoje, por sua vez, o tema será Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Então, Jesus sempre teve uma preocupação de estar orientando a sua igreja, o seu povo, de como deveria se portar em todos os aspectos da vida cristã. Nessa oportunidade, está se referindo aí necessariamente a um dos mais importantes elementos da vida cristã, que é a oração e o jejum. Talvez seja também uma das maiores dificuldades de nós cristãos de exercitarmos ou termos como hábito na nossa vida cristã a oração. Seja, de repente, alguma das maiores dificuldades. Por que dizemos que essa é uma das maiores dificuldades? Simplesmente porque a maioria das vezes nós entendemos a oração como um monólogo. O que seria um monólogo? Monólogo é quando apenas uma pessoa fala, enquanto que necessariamente a gente precisa entender que a oração ela é um diálogo com o Pai. É exatamente por esse motivo que o primeiro ponto da nossa lição ele vai trazer essa provocação para nós, essa instrução. A oração ela é um diálogo com o Pai. Só lembrando a você que diálogo é quando duas pessoas conversam. A gente tem sempre que ter isso em mente, porque isso é muito complexo. Pelo fato de não estar vendo o interlocutor, pressupõe-se, tem-se a ideia de que é só uma pessoa que está falando. Mas se pensarmos dessa forma, a oração deixa de ser oração. E por isso é que muitas das vezes a oração ela passa a ser algo enfadonho. E isso, apesar de pressupor que seja uma conversa com Deus, mas pelo fato de não entendermos necessariamente essa dinâmica e de não, como eu já disse para você, de não ver o interlocutor, dá-se a ideia de que você está falando sozinho, está apenas jogando palavras no ar. E isso se torna, de certa forma, enfadonho por nossa ignorância. Mas é sempre bom lembrar que a oração não é um monólogo. Você não está conversando. Aliás, você só conversa sozinho se quiser. Mas quando você entende que Deus te ouve. Agora, para Deus nos ouvir, se faz necessário que nós creiamos que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. É preciso você confiar, crer plenamente de que existe de fato, Deus está ali te ouvindo. E entender que Deus não está distante, porque pelo fato de entendermos ou acharmos que Deus está no céu, distante, e este céu está geograficamente muito distante de nós, a gente leva a compreensão, é levado
a compreensão de que estamos falando só a um Deus distante. E isso é uma mentalidade, uma concepção da mitologia grega. Né? Para você ter uma ideia, os gregos entendiam que os deuses não tinham contato com os homens, eles eram tão excelentes que eles não tinham contato com os homens. Eles viviam no Olimpo, e esse espaço em que eles viviam era apenas o espaço dos deuses. Só para você ter uma ideia, o lugar de descanso dos mortos, que a Bíblia chama de inferno, para os gregos, era o lugar onde as pessoas, quando morriam, iam para aquele lugar, sendo elas boas ou más. É tanto que existia a categoria de lugar de descanso do morto, o Hades, Geena, Tártaro, né? Que são esses espaços onde, segundo os gregos, as pessoas iam de acordo com os seus feitos na terra. Quero dizer para você que para os gregos até as pessoas boas iam para esses espaços. Por quê? Porque elas não tinham acesso à presença dos deuses lá no Olimpo, elas jamais chegariam lá. Então, a impressão que a gente tem é que na concepção humana também nós não temos acesso à presença de Deus. Deus é tão magnífico, tão extraordinário, tão excelente, que nós não temos como chegar à sua presença. Homens mortais, pecadores, comedor de feijão, como alguém possa dizer, essas pessoas não têm acesso à presença de Deus. E isso dificulta a nossa compreensão de que a oração é um diálogo, por conta dessas concepções do senso comum a respeito de Deus e, consequentemente, a respeito da oração. Mas é importante que nessa lição você situe-se que Deus, Ele deseja, almeja ter contato com os homens, sim. Ele é tudo que dizem sobre Ele, que Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Sim, Ele é todo grandioso. Mas, como diz o salmista Davi, Ele se inclina para você, para ouvir as suas orações, quando você se humilha na sua presença para falar com Ele. Ele tanto nos ouve, como também nos responde. O mais extraordinário em tudo isso é que não só nos ouve, mas Ele nos responde. E eu volto a reiterar que o fato de a gente sentir essa distância entre nós e Deus, muitas das vezes se dá por conta das nossas concepções humanas. Por exemplo, a gente tem dificuldade de ter acesso às autoridades que são constituídas pelo povo, né, democraticamente, mas que, mesmo assim, sendo constituída pelo povo, trabalhando em prol do povo em tese, mas você tem dificuldade para chegar a uma autoridade, um prefeito, um governador, um presidente da república, essas autoridades, que há um protocolo muito formal para se chegar até eles. E a concepção que a gente tem é que, se Deus é superior a todos eles, obviamente que o acesso a Ele também é extremamente complexo. Mas Deus deixa na sua palavra bem claro que não. Os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Né? E o que Deus está dizendo é que qualquer hora que você quiser ter acesso a Ele, você tem. Quando o véu do templo se rasgou, também é uma declaração de Deus que o acesso à presença de Deus estava aberto por toda a eternidade, da agora para frente. Por quê? Porque até então, segundo a lei mosaica, a presença de Deus só tinha acesso o sumo sacerdote uma vez por ano. Era esse o protocolo religioso da lei mosaica, da religião judaica. No entanto, na dispensação da graça no cristianismo, uma das principais e mais importantes dos acontecimentos do Novo Testamento é que o véu do templo se rasgou, dando acesso à presença de Deus 24 horas por dia, por todo o sempre, da agora para frente. Então não temos mais este problema com a presença de Deus. Então, e os homens do Antigo Testamento, eles entendiam que a oração, ela era um acesso à presença de Deus no sentido de não desprezarmos esse momento com Deus, esse momento, esse
esse instante que temos de nos relacionar intimamente com Deus. É importantíssimo que a gente entenda que há uma necessidade extrema de um diálogo. Você sabe que qualquer relação onde não há um diálogo contínuo, ela tende a se desgastar e até deixar de existir. Por isso é imprescindível que a presença de Deus seja uma constante na nossa vida para que a nossa comunhão com Ele esteja cada vez mais estreita. Louvado seja Deus para todo sempre. Como é que os homens de Deus viam esta oração no Antigo Testamento? É o nosso segundo ponto, subponto da nossa lição. Ele vai falar com isso, falando da natureza da oração, está falando agora sobre como eles viam, né? E eles entendiam que este momento, como eu já falei para vocês, era de extrema importância para as nossas relações com Deus, o Todo-Poderoso. Segundo Esdras, a comunhão com Deus, a oração com Deus era mais poderoso do que os exércitos. Diz um certo pensador cristão que a antiga rainha da Inglaterra dizia que tinha mais medo das orações de um cristão do que de um exército muito bem armado. Pra vocês terem uma ideia do potencial que é Ora, mas se a oração ela tem esse poder, tem essa importância, imagine se você e eu tomemos posse desse instrumento maravilhoso que é o acesso à presença de Deus, a intimidade com Deus. Isso é tão importante que Jesus ensinou-nos a orar, né? Jesus, lá, quando ele começa a falar com os seus discípulos, alguém sente a necessidade de como deveria ser uma oração que Deus ouvia. E aí alguém diz para o Senhor Jesus, ensina-nos a orar. E aí Jesus, ele começa a ensinar os seus discípulos a orar. Há um problema sério com relação à oração que Jesus nos ensinou. A impressão que a gente tem, que lamentavelmente se tornou um senso comum, é que as pessoas pensam ou que acreditam que a gente deve orar usando todos os elementos, todas as falas que Jesus utilizou quando ele, por exemplo, ensinou os seus discípulos. Quando orares, orareis assim. Quando ele usa essa expressão, as pessoas, na maioria das vezes, usam os mesmos termos que ele usou, porque é a oração que Jesus nos ensinou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele ensinou, ali era um modelo, não necessariamente como deveriam necessariamente orar. Quer dizer, que você tem outros problemas, outras necessidades, mas a oração que Jesus nos ensinou foi aquela, então eu estou precisando de uma casa, mas eu vou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino. E a minha necessidade de uma casa fica de lado, porque nessa oração em nenhum momento vai falar sobre a minha casa, sobre a minha necessidade. Você está entendendo? Então é só um exemplo. Na língua portuguesa, o professor, quando está dando uma aula, por exemplo, nós vamos falar sobre verbo. Escreva uma palavra que contenha verbo. Maria foi à casa de Joana. Então, você vai encontrar ali o verbo foi. Aí o professor, de repente, diz assim, escreva uma frase que contenha verbo. Você vai escrever a mesma frase que o professor escreveu? Obviamente que não. Você vai escrever uma outra frase, mas que contenha verbo. As palavras são diferentes, mas os elementos contidos na sua frase obrigatoriamente vão ter os mesmos elementos que outrora estava na frase que o professor deu como exemplo. Ficou claro? Então, quando Jesus ele ensina os seus discípulos a orar, ele está falando exatamente sobre isso, né? Fala sobre o tempo da oração, orar em todo lugar, sem cessar, né? Não existe um lugar físico para a oração. A oração pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer momento, em que você sentir a necessidade. O que você não pode fazer como é que se diz? É não ter reverência. Orar sem reverência, de qualquer forma.
tem que ter o que o autor da lição vai chamar de decoro. Decoro é respeito, né? Você já viu, de repente, na televisão, alguém falar sobre decoro parlamentar, né? Quando um determinado parlamentar, ele falta com a ética, com o respeito que é próprio do espaço em que ele está atuando. É isso que é decoro. Então precisa ter decoro, precisa ter respeito para que... Porque você está falando com Deus, você está se utilizando de um elemento sagrado para chegar ao Deus Todo-Poderoso, tá certo? E o segundo ponto da nossa lição, ele traz sobre a oração que Jesus nos ensinou. Eu já acabei falando sobre isso, que é exatamente esta oração que foi ensinada por Jesus, dissemos, foi e é o modelo de oração. Como assim, professor? Pai nosso que estás no céu. Então, Jesus está querendo dizer que todas as vezes que você for dar início a uma oração, você tem que exaltar ao Deus Todo-Poderoso. Claro, se nós fôssemos aqui detalhar sobre esta oração, a gente deteria muito mais tempo. Mas vamos deixar isso aí para o professor, que vai estar explicando ponto a ponto, palavra por palavra, se quiser, sobre esta oração de Jesus, o que ele quis efetivamente dizer quando ele se utilizou destes elementos no que diz respeito à oração que Jesus nos ensinou. Tá certo, queridos? O nosso terceiro ponto, ele vai falar sobre oração e jejum. É uma parceria muito importante que deve necessariamente fazer parte do cotidiano da vida cristã. A oração e o jejum. Qual é a necessidade, qual é a importância de se jejuar, né? Qual é o ponto mais culminante a respeito da oração? O jejum, por exemplo. O jejum, segundo as Sagradas Escrituras, você vai ver que o jejum era um ato de humilhação, né? Quando alguém cometia algum erro, cometia alguma infração contra Deus, contra o seu semelhante, e que ele queria o perdão de Deus, ele jejuava numa demonstração de humilhação por conta de algum delito que, porventura, ele tenha cometido contra Deus Todo-Poderoso, né? Também acontecia, por vezes, o jejum em prol da nação de Israel, né? Houve algumas convocações para um jejum coletivo em prol de um objetivo coletivo, que era o livramento de Deus, da parte de Deus, de alguma perseguição, de algum inimigo que porventura tivesse vindo, ou alguma praga, né? Você vai ver, por exemplo, o jejum nacional lá em Nínive, quando Jonas chega e profetiza para aquele povo que a ira de Deus se acendera contra eles, né? Então, quando eles ouvem aquela mensagem, o rei de Nínive convoca a todo o povo para que se humilhe e jejuem, para que aplacasse assim a ira de Deus para com aquele povo. Louvado seja Deus para todos sempre. Então, tanto que estava preconizado na lei mosaica jejum. Era uma prática, deveria ser uma prática entre o povo de humilhação, de contrição, com o objetivo de acentuar de uma forma prática um desejo do coração daquele povo em relação a algo que desejasse ou quisesse da parte de Deus. Normalmente, quando nós, o povo de Deus, no cotidiano, temos algo muito interessante, muito importante, muito necessário para as nossas vidas, que queiramos muito que Deus intervenha em nosso favor, em alguns momentos, há uma comoção por parte de cada um de nós em nos entregarmos em um jejum, para que assim Deus possa estar ouvindo as nossas orações, atendendo as nossas orações e nos abençoando de uma forma
extraordinária. Sempre, por vezes, são questões que fogem em muito as nossas forças, as nossas possibilidades. E por isso nós, sabiamente, biblicamente, apelamos, devemos, podemos, está na Bíblia, usar deste instrumento, deste elemento que é o jejum, acompanhado, obviamente, de oração. Também, claro que o professor, nesse momento aí, precisa falar um pouco sobre os tipos de jejum, porque tem jejum que não é bíblico, tem aquele jejum que é exagerado, tem aquele jejum que o crente às vezes faz para mostrar para as pessoas que está jejuando, que é espiritual. E para que evite que esses excessos, é importante que o professor, durante a aula, dê algumas orientações aos alunos a respeito de como deve ser o jejum, qual é o jejum que Deus se agrada. Sempre lembrando que esse jejum ele precisa ser acompanhado continuamente da oração. Não tem sentido se fazer jejum sem estar orando, porque pressupõe-se que o jejum é uma busca de aproximação ainda maior com o Deus Todo-Poderoso. Obviamente que essa aproximação dar-se-á por meio da oração. Tá certo, queridos? Então, a nossa lição ela está falando basicamente sobre essas questões e, claro, com um tempo maior, o professor aí na Escola Bíblica Dominical vai dar uma maior ênfase a cada um desses 3 pontos para melhor atender às necessidades dos nossos alunos no tocante a jejum e oração, que são elementos imprescindíveis para a fé cristã. Nós precisamos diariamente, diuturnamente, estar buscando a Deus em oração. Tem que fazer parte do nosso cotidiano. Seria tipo como respirar. A oração, na verdade, seria aí o respirar das nossas almas. Quando nós nos abstemos da oração, automaticamente também nós estamos perdendo as nossas forças espirituais e podemos aí de repente até sucumbir se este hábito salutar não for retomado na nossa vida. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê uma escola bíblica dominical abençoada no nome de Jesus. Amém? Obrigado a todos.